Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios, capítulo 11, verso 31. Meus preciosos e amados irmãos, que Deus nos conceda um bom, maravilhoso dia. Que Ele nos ajude a sermos melhores hoje do que fomos ontem. E assim sucessivamente, sempre melhorando. Bem, a nossa pergunta: o justo erra? Bem, a Bíblia mostra que erra. Nós encontramos que nos livros de Provérbios existem muitos versículos sobre o justo, né? Sobre a sua condição. Mas o justo não está livre de cometer um engano. Mas o justo odeia a palavra de mentira. Isto é correto. E a justiça guarda o que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtorna o pecador. O justo, ele está sempre buscando o aperfeiçoamento. Nós encontramos no Velho Testamento a história, a vida de Davi, que todos sabem sua vida, conhece suas histórias, vê seus filmes, as pessoas fazem, do rei Davi. E nós vimos erros terríveis na sua jornada. E ele foi punido. Nós temos que compreender que se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. No segundo livro dos Reis, de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, nós vamos encontrar que Davi, ele caiu com Betseba. E ele errou. E aquilo não foi agradável aos olhos de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mas ele continuava sendo um homem. E ele errou. Isso quer dizer que, por uma pessoa errar, não está dizendo que ele é um devasso por um erro que ele cometeu. Por uma pessoa cometer um erro, não quer dizer que ele é um falso moralista, forma alguma. O justo erra. Mas tem uma coisa que acontece com o justo. Deus não o deixa permanecer no erro. Alguma coisa acontece para que ele enxergue o seu erro e pague o preço por o seu erro. Mas se ele é contumaz, então ele se torna um devasso. É o que Paulo disse, dizendo: se irmão for devasso. Aí eu não vou falar aqui sobre o que é um devasso, já falamos ontem, você pode procurar no dicionário. Ele não acha caminho de consertar, mas o justo, sim, ele encontra o caminho, porque ele é justo diante de Deus. Então Deus, ele vai pagar um preço, mas Deus vai levar ele a acertar, a buscar o arrependimento. Aí no capítulo 12 de 2 Samuel, aí vamos lá, o profeta Natã chega à casa de Davi. O que ele foi fazer ali? Comer um pratinho de doce? Dar um tapinha nas costas de Davi? Jogar o seu pecado debaixo do tapete, como já ouvimos um pastor dizer? Muitas coisas foram jogadas debaixo do tapete por uma mesa escolhida a dedo. Não, ele não foi lá fazer isso não, gente. Ele foi salvar Davi.
E salvar, às vezes, implica a levar a pessoa a chorar, a rolar no pó, a derramar lágrimas. Salvar, às vezes, é isso. Salvar não quer dizer cobrir pecado de filhos, cobrir pecado de pastor, não. Isso aí é levar para o buraco. Então vocês conhecem, nós conhecemos a história, a parábola, o rico que tinha ovelhas, o pobre que só tinha uma. Então Natan, aí o senso de justiça brotou em Davi. Quando ele contou a história, Davi estava sem saber que era ele, parece que estava com a sua mente obscurecida, praticando um terrível mal daquele que desagradou tanto a Deus e ele se achando ainda capaz de condenar os outros. Então, quando Davi falou que aquele homem, chegou alguém na casa dele para almoçar, ou se uma festa, ao invés de tomar uma das suas ovelhas, pegou a do pobre e matou. Davi aí mostrou seu senso de justiça. Brotou outra vez, Davi. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isto. Aí, que coisa, hein? Então Davi olha, Natan olha para Davi, vê nos olhos dele. O profeta não teve medo, né? Não, ele estava ali para cumprir algo, fazer alguma coisa. Então disse Natan a Davi: tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi sobre Israel e eu te livrei das mãos do Saul. E ele conta a história. Aí Davi compõe o Salmo 51. Ele foi punido. Ele teve um preço a pagar. Mas Davi continuou a sua jornada. E no capítulo 24 de 2 Samuel, Davi faz um outro mal. A Bíblia mostra que ele levantou o censo. Ele foi contar Israel. Bem que Joabe tentou salvá-lo, para não fazer aquilo. Mas como rei, a palavra do rei permaneceu. E Joabe saiu a fazer o censo. E vejam bem, quando Joabe entregou ao rei o resultado do recenseamento do povo, havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada e os homens de Judá eram 500.000. Viu? Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele levantado o censo do povo. E disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, procedi loucamente. Olha só, o coração o acusou. Por que o acusou? Se não tivesse acusado, ele continuaria no erro, transgredindo, errando, mas o seu coração fez isto. E ele então disse: procedi muito loucamente. Então lá vem a sentença, tem um preço. Lá vai o profeta outra vez, mas agora o profeta Gade. Vai lá, vai, diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que execute contra ti. E era apressante, dá tempo de você pensar, não, Davi, escolhe logo. Angústia no coração. Mas se a pessoa erra, comete enganos e o coração não dói, e ele continua da mesma forma, errando, praticando erros, então ele se torna um falso moralista. Continua sendo rei, como foram tantos outros reis de Israel. Deus repreendia, eles continuavam praticando na prática do erro. Agora o justo erra, mas ele reconhece e procura acertar. Então tivemos aí 2 ocasiões em que Davi errou. E se formos ler a Bíblia, vamos encontrar tantos. Mas sempre
buscou o acerto. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e pecador. Agora, Paulo, vamos ao Novo Testamento. O acerto. Hebreus capítulo 12, verso 14. Veja, eu gostaria de ler um pouquinho o 14 até chegar mais um pouquinho aqui embaixo. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. Cada dia me dirige, cada dia me protege, cada dia sinto o seu amor por mim. É de fé em fé, de glória em glória, vamos buscar esse aperfeiçoamento, vamos fugir desses enganos, vamos assumir que nós estamos errados. Muitos têm que assumir isso, porque tem que haver um aperfeiçoamento. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Por alguns mil reais, né? Ou até milhões. Renunciam à verdade, não querem a verdade para não perder a multidão e os seus milhões. Isso aí não é profano? Vejam bem, isso não é devassidão? Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Cuidado com essa falsa moralidade. Muito santo, né? Agora, depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. É um estado terrível, quando a pessoa erra e não consegue mais sair daquele sistema de erro. Se você conseguiu sair, salte, pule, grite, dê glória a Deus, se alegre, cante com os irmãos na congregação, porque às vezes a pessoa sai do buraco e cai o outro bem na frente. Olha, aquele que está em pé, olhe que não cai. Saul, ou melhor, Esaú não conseguiu sair da sua condição. Aí Paulo prossegue: não tende chegado ao monte palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar ao monte, será apedrejado. E tão terrível era essa visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. Mas tendo chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então nós vamos buscando essa perfeição, nós vamos ser aperfeiçoados plenamente. Mas enquanto estamos buscando a perfeição, o homem segundo o coração de Deus teve que pagar preço por seus erros. Mas vamos prosseguir, buscando acertar cada vez mais, com a graça de Deus, porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Meus amados e preciosos irmãos, não vamos nos esquecer, o nosso Deus é um fogo consumidor.
Nós temos recebido um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Você tem recebido esse reino no seu coração, que não pode ser abalado? Retenha a graça pela qual você serve a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Fuja da idolatria, fuja da prostituição, fuja de todas essas coisas, de homens ímpios e enganadores. Mas deixe a palavra te dominar por completo. Jesus é teu Senhor, não é só cantar de boca para fora, não, é deixar que Ele assuma todo o controle. Isso é ser Senhor. Se errarmos, que Deus nos dê a graça de virmos aqui e dizer que erramos e pedimos perdão. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado o teu coração, tua vida e tudo o que fizertes. Em nome de Jesus Cristo, amém.